A semana passada nós não demos continuidade no assunto que estávamos falando, que é o Salmo 91, por conta do Dia das Mães, por conta da ceia também, que foi domingo passado. Mas hoje eu quero voltar para encerrar esse tema do Salmo 91, que nós falamos já 3 domingos, mas hoje nós vamos concluir. Eu achei interessante porque eu nunca tinha lido o Salmo 91 na condição em que nós estamos vivendo, que é essa condição da pandemia, de tantas situações, tantas dúvidas, tantas inseguranças. E aí eu li esse texto durante esses dias, e a palavra do Senhor veio ao meu coração como nunca havia vindo antes em relação ao Salmo 91. E eu lembrei daquele texto que fala assim, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, não é isso que diz a Bíblia? E é interessante, uma coisa é você ler, vou dar o exemplo aqui, uma coisa é você ler o texto que Davi matou Golias num dia normal, e outra coisa é você ler o texto que Davi venceu Golias no dia que você tem que vencer um problema. O texto é completamente diferente. E ler o Salmo 91, no tempo que nós estamos vivendo, também é completamente diferente. Então a Bíblia diz lá no Salmo 91, eu vou ler ele todo, é 16 versículos, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o abrigo e do Senhor o refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E agora o texto que eu quero falar hoje: porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Então o que eu queria dizer hoje aqui? Tudo isso que nós lemos aqui é uma série de promessas de que o Senhor nos guardaria. Ou melhor, o Senhor guardaria os hebreus. Porque nós cremos, eu particularmente creio, que o Salmo 90 e o Salmo 91 foi escrito por Moisés. O Salmo 90, ok, o Salmo 91 há algumas dúvidas, mas a dúvida existe só por causa da separação entre os capítulos. Mas quando você lê o Salmo 90 e 91, você percebe que está indo na mesma direção. É praticamente a mesma pessoa que está dizendo. Quando a Bíblia faz algumas citações aqui, como a flecha não me acertará, a peste não me alcançará à noite, o veneno não será mortal, está fazendo referência exatamente ao período que eles ficaram no deserto por 40 anos, e existia ali saqueadores, não eram ladrões, eram saqueadores. Então, atrás daquelas dunas de areia no deserto, poderiam existir homens de outra região com flechas, arco e flecha. E aí o povo hebreu que estava caminhando ali no meio, né, na areia do deserto, não conseguia nem ver de onde vinha a flecha. Ela vinha como uma nuvem. Lembra daqueles filmes que vem uma nuvem de flecha? Então tudo aqui remete, por exemplo, ao deserto, como quando fala que você pisará o leão e a cobra, né? Então cobra é muito comum no deserto. O leão não faz referência ao animal leão, mas às bestas feras que viviam no deserto. Então tudo remete a esse período de 40 anos que o povo ficou no deserto. E aqui tem 3 coisas interessantes, que para mim desfrutar, ou para mim perceber, para mim experimentar de todas essas promessas aqui, lá no versículo 14 diz o porquê que eu experimentarei. A Bíblia fala: porque ele me ama,
o Senhor me resgatará. Mais uma evidência sobre o deserto. Porque eu amo o Senhor, Ele me resgatará. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Então, eu sou protegido, eu sou resgatado pelo Senhor. Eu venço as dificuldades, eu tenho a garantia de que Ele está comigo, porque eu o amo. É interessante porque nós não temos tempo, né? O nosso culto é reduzido por conta dessa situação toda, mas é interessante que aqui diz respeito ao amor que eu sinto pelo Senhor, não o amor que Ele sente por mim. Apesar do amor do Senhor por mim ser maior do que o meu amor por Ele, o meu amor precisa que haja expressão. Não existe amor sem expressão. Não existe amor sem cuidado. Você sabe, eu lembro quando eu comecei a relacionar, na verdade antes de relacionar com a Bruna, o meu pai tinha um Vectra, isso em 14 anos atrás. Faz a conta aí, quanto dá, Darcy, 14 anos atrás? 2005? 2006. Meu pai tinha um Vectra bem legal, e eu tirei carta, e aí eu comecei a dirigir o carro. E aí eu ajuntava com alguns amigos e a gente saía, ia comer, ia passear de carro, né? Só que você sabe como é que é menino no carro, né? 18 anos, aquele monte de moleque no carro, e rindo, e não presta atenção, e daí bate o carro. Aí um dia meu pai me chamou e falou assim para mim: ó, Bruno, eu não desconfio de você, que você está fazendo bagunça, nada, eu sei, eu tenho segurança em você, mas você não acha que você devia colocar uma menina dentro do carro, ao invés de colocar 4 marmanjos, 4 homens? Daí, nossa, aquilo foi um choque para mim. Eu falei: nossa, não é que é verdade mesmo? Aí ele falou: poxa, olha aí, ó, tem a Bruna, ela gosta de você, parece, né? E por que você não começa a conversar com ela, né, e tal? Daí eu falei: ó, pai, boa ideia, hein? Vou pensar nisso aí. E aí eu sei que nós começamos a relacionar. Interessante, depois que eu comecei a relacionar com ela, eu precisei abrir mão de algumas coisas. Por quê? Porque o amor tem expressão. Uma das expressões do meu amor pela minha esposa, que na época não era esposa, foi o quê? Foi, por exemplo, no sábado à noite, quando eu saía com todos os meus amigos, sair com ela e com mais um casal. Eu queria mais estar saindo com meus amigos e dando risada de tudo, não é assim? Né? Rir de tudo, e você rala a roda na guia, eles racham o bico, você ri também, é uma bagunça, uma farra. Mas, por amor a ela, e por saber que haveria um futuro para nós, eu abri mão, por exemplo, de comprar roupas que eu gostava, para guardar dinheiro, para que eu pudesse casar. Então, quer dizer, amor tem expressão, até mesmo o amor de um homem para com uma mulher, de uma mulher para com um homem. Portanto, o nosso amor para com Deus precisa ter expressão. Não existe amor sem expressão. O seu pai te ama, então ele expressa. Pode não expressar como você gostaria, mas ele tem alguma expressão. Talvez você gostaria que ele expressasse o amor dele por você, te abraçando e fazendo um elogio. Ele não consegue fazer isso. Então ele expressa o amor dele fazendo o quê? Te pagando um almoço. O seu pai não dá conta de abraçar e falar: ô filhão, que bom que você está aqui, te amo tanto. Ele não faz isso. Mas ele fala: deixa que o pai paga. É um jeito de expressar o amor, sim ou não? Você sabe, o marido pode não expressar o amor pela esposa como a esposa gostaria. Fazendo um elogio, abrindo a porta do carro, sei lá, sendo carinhoso, né? Fazendo uma massagem. Olha, estou vendo que você está estressado, deixa eu fazer uma massagem aqui nas suas costas. Talvez é o amor que a esposa gostaria que fosse expresso, mas ele não vai expressar. Ele expressa como? Lavando o banheiro. Parece que todo mundo começou a tossir aí, ficou meio esquisito. Os homens começaram a receber cutucões aí. É por isso que eu falo, é só exemplo. É só um exemplo, tá bom, gente? Mas você entende o que eu quero dizer? Amor tem expressão. Pastor Marcelo estava agora mesmo falando sobre oferta, sobre dízimo. É um tipo de expressão de amor pelo Senhor. O Valdeni e a Ed são anfitriões de uma célula lá no Tatuquara. A célula lá junta 19, 20 pessoas, né, nos dias normais. E aí a criança usando o banheiro, aí a criança vai colocar o copo em cima, derruba, quebra, e aí o homem entra, não limpa o pé e suja de grama dentro da casa deles.
Ó, é um tipo de expressão também do amor, eles abrirem a casa deles. Então, irmãos, aqui a Bíblia mostra para nós uma série de promessas. O mal algum alcançará a minha casa, eu estou guardado pelo Senhor, descanso na sua sombra, a flecha não me alcançará. Aí aqui a Bíblia diz, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Você percebe que, mais uma vez eu quero repetir, o amor do Senhor para comigo é muito maior do que o amor que eu sinto por Ele. Tanto que a própria Bíblia diz que o amor do Senhor para comigo me constrange. Mas existe também o lado de cá para com o Senhor. Não tem como eu servir ao Senhor se eu não tiver expressão de amor para com Ele. Muitas vezes a expressão de amor é abandonar uma vida, é abandonar amizades, relacionamentos de amizade, abandonar a bebida alcoólica, é uma expressão de amor. Abandonar a prostituição, abandonar as drogas, abandonar o vício do cigarro, abandonar o orgulho, abandonar coisas, é a expressão do amor. Quando você casou, você que é casado, você precisou abandonar alguma coisa ou não? Você precisou, a mulher precisou abandonar algumas coisas para casar com o marido precisou abandonar algumas coisas para casar com a mulher. Não tem como casar e expressar amor sem que haja abandono de práticas. Não tem como eu servir ao Senhor sem que haja abandono de práticas da mesma forma. A Bíblia diz assim que não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga, ou sai doce ou sai amarga. Então eu venho aqui, prego, mas quando eu estou jogando bola eu sou um boca suja, quando eu no trânsito eu não tenho escrúpulos nenhum, eu não tenho respeito pela minha esposa. Uai, mas peraí, a mesma fonte que sai água doce, sai água amarga, tem algo de errado. Portanto, irmãos, aqui tem uma série de promessas, mas é importante que eu aprenda a expressar o meu amor pelo Senhor. Uma das formas de você expressar o seu amor pelo Senhor é na hora do louvor. Eu já falei aqui algumas vezes, nós expressamos a nossa alegria e o nosso amor quando o nosso time faz um gol. Ou quando fazia, né? Porque faz tempo que não faz gol. Eu expresso a minha alegria no aniversário do meu amigo. É pique! É pique! É pique! É pique! Oh, parabéns! Aí no louvor eu não tenho expressão. Como é que é a música que o Eliel cantou aqui? É Santo Deus? Como é que é, Eliel? Hã? Poderoso Deus. Poderoso Deus. Aí. Tu treme. Não é assim quando tá com. No finalzinho vai. É sono ou não é sono? Deu até calor. Ó. Mas veja bem, eu quero que você entenda que há expressões de amor. Pega aí, por favor, Darcy. Segura o manto. Ô, caiu. Já pensou? Jogou, cai pra trás. Meu Deus do céu. Vocês gostam, né? Então, irmãos, a expressão de amor. A Bíblia continua aqui. A Bíblia continua dizendo, porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Olha que interessante. O Senhor protege aquele que conhece o seu nome. Protegerei, por quê? Porque Ele conhece o meu nome. Isso aqui que eu achei tremendo, sabe por quê? Porque no Velho Testamento, inclusive aqui onde nós estamos, tem vários nomes do Senhor. Nos primeiros versículos do capítulo 91, aqui fala, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Altíssimo é Elion. Aí aqui continua dizendo assim, descansarei à sombra do Todo-Poderoso. O Deus poderoso é o El Shaddai. Aí tem aqui ainda, fortaleza o meu Deus. Esse meu Deus é Elohim. Então quer dizer, quantos nomes de Deus tem aqui? Mas teve um nome que foi revelado em Cristo. Isso eu achei tremendo. Eu achei tremendo, mas ao mesmo tempo eu achei muito perigoso. Sabe por quê? Porque até a vinda de Jesus não existia esse nome que Deus ganhou. Você sabe, aqui na igreja, aqui,
Meus filhos não estão lá em casa com a minha esposa. Vêm no outro horário às 18h30. Quando eu estou aqui na igreja, muitas pessoas me chamam por vários nomes, né? Então, pastor, daí, né? Bruno, também olho, né? As crianças muitas vezes, tio. Mas tem um nome que quando eu ouço, eu sou obrigado a parar tudo. Eu também ouço o marido, né? No caso a minha esposa, meu amorzão. Mas sabe, quando eu ouço um chamado, eu paro tudo. Qual é esse chamado? Exatamente. Por quê? Porque só tem 2 pessoas no mundo que podem me chamar de pai. Portanto, Jesus, quando veio, ele revelou um nome antes nunca dito sobre Deus. Ele era o poderoso Elohim, o El Shaddai, né? Um nome impronunciável, e, enfim, tem tantos nomes aqui. Inclusive tem um livro que se chama Nomes e Atributos de Deus, um livro muito bom, que fala todos esses nomes do Senhor, mas tem um nome que foi revelado em Cristo, e esse nome é Pai. Portanto, a proteção, como diz aqui no final do capítulo 91, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Existe uma proteção especial para aqueles que são filhos. O Senhor protege a todos, mas aos filhos há uma proteção especial. Por que é uma proteção especial? Porque ele ama mais? Não, porque o filho sabe que ele é pai. A questão não é o sentimento de Deus para com o filho, é o sentimento do filho para com o pai. Então eu sei que ele é meu pai, eu sei quem é ele, eu sei o nome dele, é diferente isso. Por que eu disse que há uma preocupação sobre isso? Eu disse que é algo tremendo, mas que eu fiquei preocupado. Sabe por quê? Porque as famílias, de forma geral, são famílias, vou usar uma expressão aqui, destruídas, corrompidas, ou manca, melhor palavra, manca, quando chega no relacionamento entre filho e pai. Semana passada foi Dia das Mães, e eu estava aqui falando sobre a casa de detenção provisória, ou como é que chama? Penitenciária, que você vai 5 da manhã, você passa na frente de alguma penitenciária e tem uma fila gigantesca, e a maioria das pessoas naquela fila são mulheres, e a maioria das mulheres mães, mas tem poucos pais. Para pensar um pouco aqui, nós temos aqui 40 pessoas, Marcelo? Por aí? 40 pessoas. Para pensar sobre o seu relacionamento com o seu pai e o seu relacionamento com a sua mãe. Você pode ter tido problema com os dois, mas eu acredito que a grande maioria tem problema com o pai. Por quê? Porque é engraçado, mãe limpa o bumbum da gente quando a gente é criança. A gente cai, o pai fala o quê? Isso aí já passa, já melhora, para de chorar, moleque. Vai ficar nessa mãe aí? Parece tonto, meu. Vai cair muitas vezes na vida ainda, cara. Aí a mãe faz como? Ai, meu Deus do céu! Ai, gente! Quer que a mamãe sopa? 17 anos, quer que a mamãe sopa? Mamãe vai passar mecúlio, não vou passar metiolate quiaide. Aí o homem grandão, mãe, pelo amor de Deus, mãe, tá doendo muito. Então quer dizer, a mãe está sempre junto, está sempre perguntando. O pai fala, manda esse moleque que está viciado em maconha ir morar na boca, esse trouxa. A mãe fala, pelo amor de Deus, não fala assim com ele. Não fala assim com ele. Vem aqui, filho. Papai está bravo, pai está bravo, pai está bravo. Não. Eu vou embora mesmo, mãe. O que ele pensa que está falando? Não, filho. Abraça a mãe, abraça a mãe. Portanto, o relacionamento entre pai e filho, muitas vezes é comprometido. E aonde que isso toca nós aqui no culto? Toca que você tem dificuldade de ver Cristo como pai. Por quê? Porque ele é homem. Se fosse mãe, você conseguiria. Por quê? Porque você sabe sobre o amor da mãe. Mas sobre o amor do pai, você fica em dúvida. Aí você não consegue relacionar com Deus como pai. Por quê? Porque você nunca teve um. Seu pai fugiu, ou seu pai era presente, mas o compromisso dele era trazer comida para dentro de casa, não era assim?
O pai traz comida para dentro de casa. A mãe faz o quê? Arruma a casa, cuida do filho, vai na reunião da escola, penteia o cabelo do menino, leva o menino para cortar cabelo, porque o pai não tem paciência, que o menino chora quando vai cortar cabelo. Eu não vou pôr esse moleque para sentar no meu colo, não. Fico cheio de cabelo aqui, não, deixa que eu levo. A mãe leva para cortar cabelo, leva no médico. O pai chega, a mãe fala, chegou com o carro, vou levar o moleque no médico. Ah, vai lá, eu estou muito cansado. Então leva no médico, vacina a mãe. Cachorro, quer cachorro. O pai fala, aqui não entra. Daqui a pouco a mãe chega com o moleque e com o cachorro. Não é assim? O pai fala, ou fica eu ou fica o cachorro. Agora ele mora em outra casa. O homem, né? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o amor é comprometido. Você vê, olha, você percebe que o nome que nós precisamos conhecer em relação a Deus não é Elohim, não é El Shaddai, não é Yahvé, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Não são esses. O nome mais poderoso que nós precisamos conhecer é Deus Pai. Eu achei interessante porque lá em Mateus, abre a sua Bíblia em Mateus aí. Mateus, no capítulo 3, o capítulo 1 de Mateus fala sobre a genealogia de Jesus. O capítulo 2 sobre o nascimento de Jesus. O capítulo 3 apresenta João Batista e o batismo de Jesus. Olha lá no 3,16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água naquele momento. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz saiu do céu e disse o quê? O que a voz diz? Este é o meu filho. Quem que era o filho? Filho amado? Jesus. Ele não falou, eis que todos são os meus filhos. Não, este é o meu filho. Aqui é a inauguração do ministério de Jesus, ele foi batizado. Depois disso, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte, fazer um jejum de 40 dias. Quando ele desce do monte, ele começa uma campanha com os discípulos dele, que é o Sermão do Monte. Isso está registrado em 3 capítulos, no 5, no 6 e no 7. Esses 3 capítulos são o Sermão do Monte. O que ele fala no Sermão do Monte? Sobre os valores do reino. Ou seja, eu sou filho e eu quero que vocês também se tornem filhos. Para vocês se tornar filhos, vocês precisam saber dos valores da casa do meu pai. Porque para você ser filho do meu pai, você precisa fazer o que ele acha que tem que ser feito. Então, quando você der esmola com a mão esquerda, não fala para a direita. Quando você fizer jejum, não saia de casa com o cabelo despenteado. Penteie o cabelo, lava o rosto, porque ninguém precisa saber que você está jejuando. Quando você for orar, entra no quarto. No seu quarto, você fecha a porta e ora ao Senhor. Ele te responderá em secreto. Quem que estava dizendo tudo isso para os discípulos? Jesus, que era o único filho. Este é o meu filho amado, único filho. No meio desse processo, no capítulo 5, olha o que Jesus diz para os discípulos. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Então quer dizer, eu sou filho, estou passando para vocês os valores dos filhos, para que vocês venham a ser filhos também. Isso no capítulo 5, no meio do processo do Sermão do Monte. No capítulo 6, versículo 8, olha o que diz: não sejam iguais a eles, porque seu pai, agora já mudou, é pai deles também, dos discípulos. Seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedir, e vocês orem assim. Aí ele vai ensinar a oração padrão, que é a oração do, como chama a oração? 1, 2 e? Oração do Pai Nosso. Agora o Pai já é nosso. Como que estava lá no capítulo 3? Este é o meu filho amado. Só Jesus podia dizer, este é o meu Pai. Por quê? Porque só tinha ele de filho. Não havia revelação
que Deus era Pai, Deus era todo-poderoso, Deus era o médico dos médicos, Deus era o Altíssimo, Deus era todas essas informações que nós demos aqui, mas ninguém podia dizer, este é o meu Pai. Jesus vem e Deus diz, de uma voz que sai do meio das nuvens, esse é o meu filho, no dia do batismo dele. Jesus sai com os 12 discípulos e começa a passar os valores e diz, olha, vocês têm que fazer isso para vocês tornarem filho do Pai de vocês que está no céu. Os discípulos vão ouvindo isso até que Jesus fala, agora é hora de vocês aprender a orar. Quando vocês forem orar, diga, Pai nosso que estás no céu. Mudou a nomenclatura agora. Não é mais só meu Pai, é Pai nosso. Aí olha o próximo estrofe, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que santifica o nome de Deus? Não é a sua conduta. O que santifica o nome de Deus é quando você entende que Ele é Pai. Chamar Deus de Pai é poderoso ao ponto de santificar o nome dEle, porque Jesus veio na terra, foi oferecido como sacrifício para um motivo, para que todos aqueles que nele crê possa agora chamar Deus Todo-Poderoso de Pai. Deus agora é como se Ele... imagina um grande empresário, um grande dono de uma grande empresa, e ele anda só de gravata, com terno Armani, com sapato lustrado, com carro com motorista, e todo mundo chama ele de senhor, de doutor. O nome dele é cheio de... Mas quando ele chega em casa, ele tira a gravata, ele tira o terno Armani, ele tira o sapato lustrado, e ele coloca um Havaianas, uma bermuda aqui para cima do joelho, uma camiseta regata, e ele vai rolar no carpete da casa com o filho dele. O filho chama ele de pai. O filho não chama ele de doutor Augusto, doutor João. Não, é a mesma coisa aqui. Deus abre mão de todos os títulos para que eu e você possamos chamar ele de pai. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do Salmo 91, que a Bíblia diz que o Senhor protege os seus porque conhece o seu nome. Você conhece o nome do Senhor? Conheço, ó Deus Todo-Poderoso. Não, o nome do Senhor que eu quero que você conheça é Deus Pai. Para você conhecer Deus como Pai, você precisa relacionar com Ele como filho. Isso muda completamente o meu relacionamento e a minha história com Deus. Quando eu entendo que Ele é meu Pai, eu não tenho medo de pedir. Criança tem medo de pedir para o pai, gente? Você percebe que criança, enquanto é criança, pede tudo. Passa comercial em outubro, dia das crianças. Você liga a televisão, todo comercial é de brinquedo. É videogame, é jogo, é brinquedo, é aquele monte de coisa. Quando eu estou sentado do lado da minha filha, ela fala, pai, você me dá, pai, você me dá esse. É assim ou não é? Pede todos. Aí a criança vai crescendo. Ela percebe que aquilo que ela fazia era uma loucura, pedir tudo para o pai. O pai não vai dar tudo para ela. Aí ela começa a parar de pedir. Hoje, você é adulto, você pede alguma coisa para o seu pai? Você fala para o seu pai, oi pai, tudo bem? Aqui é o Bruno. Pai, estou te ligando porque eu estou precisando trocar os pneus do carro, e é R$400 cada pneu. Você pode depositar em R$1.600 na minha conta? Você não faz isso, por quê? Porque agora você é maduro. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz, vinde a mim as criancinhas. O reino de Deus é das crianças. Portanto, nós devemos ir para Cristo como criança. Criança pede. Criança não só pede, criança abraça. Eu dou maior bronca no meu filho. Pegou a almofada, jogou no chão. Pega. Pega, vai apanhar. Vai para o banheiro, varada. Aí ele volta, pega, aí ele pega. Parece que ele vai ficar bravo para sempre. Daqui a pouco ele fala assim, de pupa papai, de pupa papai, de pupa papai. Abraça e acabou, não fica chateado. Depois se eu falar assim para ele, filho, quer bis? Ele não vai falar, não quero. Você não devia ter brigado comigo daquele jeito. Agora também eu não como bis. Sabe o que ele vai fazer? Quero.
É a mesma coisa, criança com Deus. Nós devemos ser assim. E não, o Senhor não me abençoou, me abrindo as portas do emprego. Agora nem venha querer abençoar meu casamento também. Nem venha falar que eu tenho que ir para o culto e para a célula também. É por isso que não desfruta, porque não conhece o nome de Deus. Conhece o nome de Elohim, conhece o nome de El Shaddai, mas não conhece Deus como Pai. O Senhor protege aqueles que conhecem o seu nome. E o nome mais poderoso que Deus tem é Pai. Como eu disse, por conta do relacionamento que nós tivemos com os nossos pais, pais abusadores de mulheres, de crianças, de filhos, pai que não cuidou dos seus filhos, pai que não amou, pai que não deu suporte, pai que não lembrou de perguntar para o filho se ele estava bem. Quando você precisou de uma ajuda, seu pai não estava lá. Aí sabe o que acontece? Tem dificuldade para olhar para o Senhor e vê-lo como Pai. Aí não consegue ver o Senhor como Pai. Quando a Bíblia diz aqui, protegerei, pois conhece o meu nome. Quando eu não conheço o nome do Senhor, o que acontece? Eu fico desprotegido. É interessante, estou indo para o fim já, tá? A Bíblia no capítulo 91, versículo 4, põe aí para mim, diz assim: Ele o cobrirá com as suas penas. O Senhor me cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Aqui está fazendo referência a uma águia ou a uma galinha. Eu falo galinha porque em Mateus no capítulo 23 fala de uma galinha. Olha, você sabe, debaixo das asas da galinha há espaço para gato, há espaço para cachorro, por mais poodle que ele seja, por mais lindo que ele seja, tem espaço embaixo das asas da galinha para o poodle? Tem espaço debaixo das asas da galinha para um filhote de pato? Embaixo das asas da galinha tem espaço para quê? Para pintinhos, que são os filhos da galinha. E você sabe, aqui a Bíblia fala aqui que ele me cobrirá com as suas asas. Olha, isso aqui fala de aproximação. Não tem como ser filho se não houver aproximação. Não tem como ser filho querendo ser filho só no dia mau, indo para Jesus só no dia mau, buscando o Senhor só no dia da tristeza. Nós somos filhos do Senhor porque nós o buscamos e moramos debaixo das suas asas no dia bom e no dia mau. No dia que a empresa para de quarentena, no dia que eu compro uma empresa e agora eu deixo de ser funcionário assalariado e sou dono de uma empresa que em um dia vende o que eu receberia no mês inteiro de trabalho. Ainda assim, eu estou debaixo das asas do Senhor. Aproximação. Eu acho engraçado, né? Eu estava lembrando, eu já fiz isso, provavelmente você também, meus filhos fazem. Dia de chuva, à noite, daqui a pouco dá um trovão muito forte. Blá, 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 blá. A criança acorda. Aí o que ela faz? Vai para o quarto dos pais. Quando ela vai para o quarto do pai, é porque ela está com medo. Quando ela está com medo e assustada, ela entra para o quarto dos pais e vai para trás da cortina. Ela entra para o quarto dos pais e vai para debaixo da cama. Ela entra no quarto dos pais e põe a roupa dos pais? Não. Ela entra no quarto dos pais e vai ficar perto dos pais. Por isso, irmão, no dia mau, não adianta você ir para a igreja. Ir para a igreja é a mesma coisa que se esconder atrás da cortina. Não resolve. No dia mau, não adianta você vestir a roupa do pai. Não adianta você achar que você compra a proteção dando dízimo e oferta. No dia mau, o lugar certo é para estar mais próximo dele. Para que você perceba que lá você tem segurança. Quando você percebe que lá tem segurança, então no dia mau e no dia bom você vai para esse lugar. Vamos voltar lá para a ilustração de dentro de casa? Você foi criado com a sua avó. Seu pai nunca esteve lá. Dava trovão, você fazia o quê? Chorava. Aí hoje você está com um problema, o que você faz? Você não vai para o Senhor, você chora. Por quê? Porque você nunca teve pai para ir para o quarto, para abraçar. Você percebe como é que influencia totalmente o nosso relacionamento com os nossos pais? Bom, no dia da tristeza, no dia que você tinha lá
um problema na escola, pô, como é que você vai vir falar para sua tia, para a madrinha, que é com quem você mora? Você queria falar para o seu pai, mas seu pai não está ligando para você. Quando você vem falar com ele, fala: estou ocupado, menino, estou ocupado, fala com a sua mãe. Eu queria falar com o pai, mas o pai não pode atender. Aí alguém diz para você: rapaz, vai orar, Deus ouve a sua oração, Deus é pai. Aí você fala: se Deus é pai, eu estou perdido, porque eu já estava perdido quando eu tinha um pai. Olha só, você percebe por que muitas pessoas têm dificuldade para relacionar? Imagina uma moça que foi abusada sexualmente com 5, 6, 7 anos de idade pelo pai. Tinha uma moça lá em Mauá que o pai não só abusava dela, como trazia um amigo para abusar na frente dele. Ele via a menina ser abusada sexualmente por um amigo, os dois bêbados. Aí você vai e fala para uma mulher, uma moça dessa que agora é mulher: Deus é pai. O que ela vai pensar? Meu Deus, não, então eu não quero esse Deus. Por quê? Porque na mente dela, pai é isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus é um pai diferente do pai que você teve. Ah, mas meu pai foi bom. Ele é quadruplicado, não dá nem para medir o quanto ele é bom mais do que o seu pai. Eu não tive pai. Pois é, esse Deus também, ele é perito em filiação. Ele te adota. Agora você é dele. Ele vai mostrar para você o que é ser pai, porque proteção tem para aqueles que conhecem o nome dele. Último versículo aqui fala: eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Olha, tudo que nós lemos e estudamos ao longo desse último mês do Salmo 91, todas as promessas, é para aquele que ama o Senhor, para aquele que conhece o seu nome e para aquele que clama a Ele. Quem clama ao Senhor recebe resposta. É o que diz aqui, ó. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Se tem muitas dúvidas, não é a política, não é a economia que vai te responder. As suas dúvidas serão todas sanadas quando você clamar ao Senhor. Põe aqui para mim Jeremias 33. Jeremias 33, 2. A Bíblia fala: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Opa! Assim diz o Senhor, que fez a terra e o céu, que a formou e afirmou. Peraí, gente, deixa eu abrir o meu aqui. Passa para o próximo versículo, por favor. Aqui: clame a mim e eu responderei e lhe direi. Olha que engraçado, ó. Clama a mim e eu responderei. E, quer dizer, uma coisa a mais: lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha, você vai para o Senhor com uma resposta e Ele te dá coisas grandes e insondáveis que você nem sabia. Você percebe que o Senhor te dá coisas quando você vai clamar a Ele. Tem coisas que você não tem hoje e que não é com estudo que você vai ter. Tem coisas que você não tem hoje e você só vai ter quando você clamar a Ele. Porque aqui diz: clame a mim e eu responderei. Ok, fui com uma pergunta, Ele me responde. E lhe direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece, que você não sabe. Ter tempo com Deus faz você saber de coisas que hoje você não tem condição nem de perguntar. Você não sabe nem elaborar uma pergunta. Imagina que aqui na sua frente tem um engenheiro químico e alguém fala: você pode fazer pergunta para esse engenheiro químico. Eu não sei nem o que perguntar para ele. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento para elaborar uma pergunta. Tem coisas que você não tem conhecimento nem para elaborar uma pergunta. Mas ainda assim, o dia que você clamar ao Senhor, Ele te responde até o que você não perguntou. Até coisa que você não sabia que tinha dentro de você. Esse é o poder do Senhor. Queria que você ficasse de pé. Nós passamos um pouco do tempo aqui. Mas eu queria orar por você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, a Bíblia aqui diz, Senhor, tantas promessas, Pai, no Salmo 91. Tantas promessas, Senhor Jesus, para mim aprender, para mim desfrutar, melhor dizendo, para mim experimentar. Mas, Senhor Jesus, a Bíblia diz aqui que são para aqueles que amam o Senhor, Pai. Ensina-nos, Pai. Fala para Deus: ensina-me a ter expressão de amor pelo Senhor, Pai.
Me ensina a expressar esse amor no louvor, a expressar esse amor no meu trabalho, para expressar esse amor na hora de ofertar, na hora de dizimar. Senhor, me ensina. A Bíblia aqui diz também, Pai, que há proteção para os que conhecem o Teu nome. Senhor, que esses irmãos aqui conheçam o Teu nome, Pai. Que esses irmãos conheçam o Teu nome, Senhor Jesus. E Pai, o Teu nome, o nome que o Senhor veio para revelar é Pai. Mas Senhor Jesus, infelizmente, quantos de nós tivemos problema com os nossos pais, a ausência de pai presente, pai que foi embora, pai que foi buscar cigarro e não voltou mais, um pai que apesar de dormir na mesma casa, nunca me chamou de filho, nunca me abraçou, nunca deu os parabéns no dia do meu aniversário. E Senhor, por causa disso, o nosso relacionamento com o Senhor está comprometido. Senhor, em nome de Jesus, hoje aqui nós quebramos isso, Pai. Nós declaramos, Pai, que nós somos Teus filhos, ainda que nós não tivemos essa experiência com os nossos pais carnais, com os nossos pais terrenos. Nós declaramos que nós teremos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, continue assim com seus olhos fechados, ouça essa canção e ore ao Senhor. Não abra os seus olhos, se concentre nele. Quero ser como te amar pelo que Dar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Não posso viver. Aleluia.